Bom, eu sou a Djamila, eu sou feminista, agora mestre em filosofia política, defendi finalmente, agora em outubro, dia 19 de outubro. Na minha pesquisa estudo também algumas filósofas, que foi um caminho difícil, né? Porque nos meus 4 anos e meio de graduação em filosofia eu não estudei nenhuma filósofa, né? Então eu tive que fazer trabalho dobrado, né? Estudar disciplinas obrigatórias e estudar por fora aquelas filósofas que eu queria, né? Então a área da filosofia ainda é uma área extremamente masculina. A história da filosofia é uma história masculina e branca. Apesar da gente ter tido filósofas ao longo da história, elas são esquecidas e apagadas, né? Um dos livros que me ajudou muito foi um organizado pela Márcia Tiburi, A Mulher e a Filosofia, que me deu também um start. Então eu sou militante dentro da academia também, porque para estudar esses temas a gente tem que persistir. Então a mulher negra foi muito construída por essa coisa. Se por um acaso ela sofresse violência do companheiro negro, ela não podia denunciar, porque o seu companheiro negro ele sofre na mão da polícia, então você tem que ficar quieto. Então você tem que aguentar todas as opressões, todas as dores do mundo, carregar tudo nas costas e fica quieta, porque o seu companheiro ele já é oprimido, a polícia vai matar ele, você não pode falar. E o quanto que isso fez com que a mulher negra carregasse peso, né? E quanto que isso nos faz mal, né? Nos adoece, né? Então a Angela Davis tem um texto muito legal chamado As Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia, que ela fala que os homens precisam perceber que a violência policial é tão prejudicial quanto a violência doméstica, que a gente não pode escolher qual opressão que é mais importante. Então a mulher negra fica carregando esse peso histórico, mas não é porque a gente é forte, né? Inerentemente forte. A gente tem que ser forte porque o Estado é omisso, por conta de todas essas construções machistas em cima da mulher negra, aliado à questão do racismo. E fora isso, a gente é muito menos vista como alguém que pensa, alguém que constrói pensamento, alguém que pode ser um sujeito político, um sujeito cognoscente, que produz conhecimento. Tem uma outra feminista negra, uma teórica que eu gosto muito, que é a Bell Hooks. Tem um texto dela chamado Intelectuais Negras, que ela fala o quanto que a mulher negra é vista muito pelo campo da emoção e do corpo. A gente não é vista como alguém que produz conhecimento, que pode produzir conhecimento, e o quanto que isso é ruim para nós, né? Porque a gente acaba não se vendo nesse lugar, achando que a gente não é capaz de estar nesse lugar, porque a sociedade o tempo todo nos coloca num lugar muito de inferiorização, de subalternidade, ou no lugar da exotização, né? De ser aquelas criações, né? De ser a mulher boa de cama, a mulher quente, a mulata do carnaval, né? Então a gente é muito vista por esses lados, por esses estereótipos, que nada mais são do que modos de nos manter num lugar subalterno, mas também que retira a nossa humanidade, né? Porque nos relega uma condição de objeto, né? E eu sempre falo, a gente não tem problema nenhum com a sensualidade, não tem problema nenhum com isso. O problema é achar que a gente só pode ser isso, né? E essa questão do Enem, né? O bafafá que foi, porque teve uma questão sobre a Simone de Beauvoir, porque o tema da redação foi sobre violência doméstica. Lembro que no dia eu recebi, assim, várias mensagens, assim, de pessoas que eu nunca vi na vida. Ai, tá vendo, meu filósofo que você estuda é uma nazista, as coisas absurdas, assim. Isso tem que respirar fundo, né? Falar, né? Nem leram a obra dela, né? Vamos ler, né? Então, tem todo um desrespeito, sobretudo porque é uma mulher. Isso é muito claro, né? Porque se fosse assim, estudar, se a gente fosse deixar de estudar os autores pela vida, a gente não ia estudar ninguém, sabe? Então, não ia estudar Hegel na filosofia, que tinha uma visão totalmente preconceituosa da África, a gente não ia estudar Kant, a gente não ia estudar ninguém. Não ia estudar Aristóteles, que dizia que a mulher a mulher era inferior naturalmente ao homem. Não ia estudar São Tomás de Aquino, que dizia que a mulher é um ser incompleto, um homem ocasional. A gente não ia estudar Santo Agostinho, que diz que a mulher é um animal que não é firme nem estável. Não ia estudar o Pitágoras, que diz que a mulher há um princípio bom que criou o homem, a ordem e a luz, e um princípio mau que criou o caos, a desordem e a mulher. Então, claro que a gente tem que estudar a obra desses filósofos, são filósofos importantíssimos, mas
se a gente for pegar a história da filosofia, até os grandes filósofos falaram absurdos em relação à mulher. Assim, coisas, né? E há um silêncio dentro da história da filosofia de nem pautar essas questões que eu acho que é extremamente errado. A gente tem que falar. Isso não é desmerecer o que eles fizeram de modo algum. Foram grandes filósofos. Ninguém aqui está desmerecendo. Mas fica muito nesse campo da briga. Se a questão feminina é tão absurda, é porque a arrogância masculina fez dela uma querela. E quando as pessoas querelam, não raciocinam bem. E é muito isso. E é necessário raciocinar bem, não tratar essa questão nossa legítima, por ter visibilidade na história, por lutar contra esse apagamento, como briga, como querela, como birrinha. E, infelizmente, essas questões da mulher negra, é muito tratada nesse campo da birra. E da mulher negra dentro do movimento feminista também, porque aí se reproduz isso, essa lógica, né? Então, quando as mulheres negras reclamam que, olha, a gente não está sendo representada por esse sujeito mulheres, olha, precisa ter um recorte racial nessa... Ai, mas vocês... Aí também tratam como briga, né? Então eu atualizo essa questão da vovó sempre. Eu falo, gente, se a questão das mulheres negras é tão absurda, é porque algumas feministas brancas tratam a questão como uma querela. E quando as pessoas querelam, não raciocinam bem, não pode tratar como uma querela. Tem que tratar como um direito legítimo nosso a ser sujeito político, a ter nossas demandas contempladas, de perceber que somos todas mulheres, mas mulheres negras, por sofrerem racismo, têm outros pontos de partida, que não tem como a gente pensar a questão da mulher como uma questão universal, somos várias, somos diversas, tem mulher lésbica, tem mulher trans, tem mulher negra lésbica, né? E pensar que a gente tem o direito de reivindicar, porque a gente está falando da nossa urgência por existir, né? A gente não está falando brigando porque, sei lá, roubaram meu sorvete, né? Então, reduzir uma luta, um direito legítimo a esse campo da briga, da querela, ele é muito complicado. E eu percebo que nós, como mulheres negras, a gente fica nesse embate eterno, né? Porque aí chegam algumas feministas, não, mas a questão é só de gênero. Aí os homens do movimento negro falam, não, mas a questão é só racial. Mas para nós é de gênero e racial, né? Então, como é que a gente faz, né? Então, a Audre Lorde, novamente, falo muito dela porque eu adoro a Audre Lorde, ela fala, eu sou mulher e negra, eu não posso escolher contra qual opressão eu vou lutar, já que as duas me atingem. Então, eu não posso eleger qual é mais importante, todas são importantes, porque essas duas opressões me fazem com que a mulher negra fique em um lugar muito específico na sociedade, né? Então, por isso que é importante a gente pensar num conceito político muito importante, que é o conceito da interseccionalidade, que foi cunhado por mulheres negras, feministas negras. É um conceito que já vinha sendo trabalhado há muitos anos pelas feministas negras, mas que em 89 a Kimberly Crenshaw deu um nome ao conceito, que é pensar o quê? Que como as opressões se entrecruzam, são combinadas, e pensar que não dá para a gente pensar as categorias de forma isolada, né? Pensar raça, gênero e classe de maneira isolada, porque raça indica classe, né? O racismo cria uma hierarquia de gênero, coloca a mulher negra numa situação mais desfavorável. Pensar como que essas categorias elas se entrecruzam e funcionam de maneira combinada e que não dá para pensar de forma separada. Como vai pensar a classe num país como o nosso, que tem um fenômeno sério da feminização da pobreza, onde as mulheres são as mais pobres? Como é que você pensa a classe sem pensar gênero? É impossível. Né? E a gente às vezes tem dificuldade até com nossos companheiros, porque ainda estão muito nesse discurso. Não, mas é a classe que vai resolver, aí depois a gente pensa no resto. Né? Não tem como, né? Não tem como pensar essas categorias de forma separadas. Né? Então, a gente ainda enfrenta, às vezes, resistência dentro dos próprios movimentos, né, sociais para pensar, porque fica trabalhando muito de forma isolada. Né? Então, o movimento LGBT trabalha muito de forma isolada e acaba elegendo o homem branco, gay, como né? A mulher lésbica fica de fora, trans então nem se fala. Aí no movimento negro uma visão super masculina e masculinista, até da história, se a gente for parar para pensar. Falam muito de Zumbi dos Palmares, mas não falam de Dandara, não falam de Alqualtune, não falam de Teresa de Benguela, de tantas heroínas negras e mulheres negras importantes que a gente teve para a história também. Daqui a 1 minuto você vai ver o meu olhar cultural. Eu passo a vida inteira
sempre pensando na rua, mas minha vida só tem sentido quando se encontra com a sua. Eu passo a vida inteira sempre pensando na rua, mas minha vida só tem sentido quando se encontra com a sua. Tanto tempo que eu tento não ser boêmio, quanto mais tento, sou mais boêmio. Tanto tempo que eu tento não ser boêmio, quanto mais tento, sou mais boêmio. Para 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 para. Encontro com meus amigos, sempre numa boa cena, mas quando tô com os amigos, minha vida vale mais a pena. Encontro com meus amigos, sempre numa boa cena, mas quando tô com os amigos, minha vida vale mais a pena. Tanto tempo que eu tento não ser boêmio, quanto mais tento, sou mais boêmio. Tanto tempo que eu tento não ser boêmio, quanto mais tento, sou mais boêmio. Em cada passo que faço, um ponto, uma partida, e quanto mais distante, mais eu me encontro com a vida. Em cada passo que faço, um ponto, uma partida, e quanto mais distante, mais eu me encontro com a vida. Tanto tempo que eu tento não ser boêmio, quanto mais tento, sou mais boêmio. Tanto tempo que eu tento não ser boêmio, quanto mais tento, sou mais boêmio. Para 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 para.